Boa tarde, né, a todos vocês. Sou Fernando Marchiori, médico oncologista da Sul América Seguros. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o Novembro Azul. Falamos, né, o mês passado sobre o Outubro Rosa e agora vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. O que eu tenho observado? Oi? Oi, voltou. Caiu? Não, voltou. Desculpa. Sempre aquelas perguntas mais frequentes em relação às aulas que a gente acaba falando com as pessoas, essas perguntas eu trouxe até para trazer e despertar curiosidade de quem está ouvindo, de quem está assistindo. O que é câncer? É uma dúvida geral. As pessoas acabam perguntando com frequência assim: e aí, o que é câncer? Alguém quer se manifestar ou a gente não consegue essa interatividade agora? Vivi, você acha que é melhor deixar para o final? Doutor Fernando, eu acho. A gente segue aquele modelinho, né? Faz a apresentação, Tá, pode dar perguntas. O que você acha? tá bom, perfeito, Tá bom? combinado. Tá, então assim, eu começo perguntando o que é câncer. Câncer é o acúmulo de células anormais, aberrantes, disfuncionais que estão num lugar que não era para elas estarem. Por exemplo, as células do pulmão, elas foram lá na medula, lá nas células que dão origem às células dos órgãos, elas foram feitas para fazer troca gasosa. As células do fígado para metabolização de escórias nitrogenadas. Então, câncer é quando uma célula vai para um lugar que não era para ela estar e ela começa a dar disfuncionabilidade desse órgão. Ela forma um caroço e começa a fazer esse órgão perder a função dele. Pode passar. Então, assim, como se forma um câncer? Por que eu comecei a falar o que é, como se forma, para depois a gente falar da importância de prevenção, de cuidado? Como se forma um câncer? Tá no próximo slide. Essa é uma imagem bem conhecida, bem emblemática de como se forma um câncer, né? Nós temos, se vocês olharem ali onde está escrito crescimento celular e proliferação, a gente tem um equilíbrio. A gente tem os genes, os oncogenes ativados, que são aqueles genes que são aqueles soldadinhos que fica mandando proliferar células oncológicas. No mesmo tempo, nós temos um soldadinho que protege a gente, que são os genes supressores. Quando a gente tem esse equilíbrio, os nossos soldados, os nossos genes supressores, eles acabam sendo mais eficazes e a gente acaba não formando um câncer. Agora, quando a gente tem um desequilíbrio e o oncogene, que é o gene do mal, ele está mais ativo do que o nosso gene supressor, ocorre esse desequilíbrio e aí acaba formando uma célula cancerígena. Só que, além disso, o nosso corpo, aí você vê esse agrupamento de células cancerígenas. Mas, além disso, o nosso corpo fala, opa, mas aí formou um câncer. Isso não está correto. Então, ele ativa os genes apoptóticos, que fala assim, poxa, tem uma célula ruim aqui e eu vou mandar essa célula embora. Então, além da gente ter um gene supressor, que para se formar um câncer, esse gene tem que ser enganado, a gente ainda tem os nossos genes apoptóticos, que depois que forma uma célula cancerígena, esse gene ainda vai lá e tenta combatê-lo. Mas a gente tem, por outro lado, os genes anti-apoptóticos. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, tanto nos genes supressores quanto dos oncogenes, assim como dos genes apoptóticos ou anti-apoptóticos, a gente acaba formando uma célula oncológica. Então, assim, existem vários mecanismos de defesa do nosso corpo para que não forme células oncológicas. E quando se forma, para eliminar elas. Então, é sempre um desequilíbrio, é um desequilíbrio que acontece. Pode passar, ele... Então, aí a gente pega uma célula, né,
uma célula normal, que é essa primeira figura. Gente, infelizmente, não sou eu que estou projetando, eu até ia mostrar com vocês com o mouse para mostrar, mas eu acho que fica bem claro assim. Não, Eli, não precisa, era mais... era só justificando por que eu não estou mostrando com o mouse. A gente tem uma célula normal, que é essa figurinha que está sendo demonstrada, esse círculozinho, como uma célula normal. Ela tem a sua membrana, ela tem a sua conformação. Aí, o que acontece? Tem um monte de agente cancerígeno que fica mandando informação para essas células normais, e aí ela acaba... Aí a gente vai ter aquele desequilíbrio. Pensa, eu tenho um monte de coisa ruim falando assim, célula normal, se transforme em célula ruim, que são os agentes cancerígenos. É isso que eles fazem. Chega num ponto em que ocorre o desequilíbrio dos nossos genes que nos protegem daqueles que realmente estimulam uma proliferação ruim. E aí a gente faz um processo de carcinogênese. Existe a transformação de uma célula boa numa célula ruim. E isso é a célula cancerígena. Essa figura é bem legal, ela é bem clássica, tá? Então, aí a gente tem aquela célula cancerígena. E, além disso, a gente tem os agentes promotores. A gente vai acumulando fatores do ambiente externo que acaba dando poder para essa célula cancerígena, que acaba fazendo proliferar essas células. São os agentes promotores, que é o que a gente vai falar um pouquinho para falar de prevenção. Pode passar, Eli. Então, assim, quem são os agentes promotores? Quem são? O que é que fica alimentando célula oncológica? Cigarro, tabagismo. A gente sabe que o tabagismo está relacionado com mais de 95% dos casos de câncer. Radiação. A gente sabe que exposição à radiação sem proteção adequada, isso aumenta a chance do desenvolvimento de célula oncológica. Obesidade, diabetes mellitus, alimentos processados excessivos, exposição demasiada a substâncias tóxicas, seria agrotóxico, carne vermelha. A gente sabe que tumor de intestino, por exemplo, que não está aqui no caso do Novembro Azul, mas tumor de intestino é um exemplo que, quando a gente tem uma exposição muito grande à carne vermelha, passa a ser fator de risco. E sedentarismo. Então, assim, se existia um desequilíbrio entre os nossos genes supressores e os causadores de câncer, se a gente, além disso tudo, a gente ainda fuma, a gente ainda não tem perda de peso, se a gente tem maus hábitos de vida, isso potencializa a formação e a proliferação de células oncológicas. Novembro Azul, a gente tem que falar de câncer de próstata, né? É a neoplasia mais frequente no sexo masculino, obviamente com exceção daqueles tumores de pele que não são melanoma. Estimado, mais de 65 mil casos foram estimados, né? Mais de 65 mil casos e 70 mil em 2021, e 15 mil mortes por câncer de próstata em 2020. Quais são os fatores de risco independente, que não depende da gente, para se ter câncer de próstata? Você sabe uma coisa? Eu até ia pôr um slide falando o que é a próstata, mas só para comentar. A próstata é uma glândula masculina que ela é responsável pela produção dos líquidos que dão viabilidade, que nutrem o sêmen. Então, a próstata é essa glândulazinha que faz isso. Quais são os fatores de risco que não depende da gente para se ter câncer de próstata? Sexo masculino, você nasce homem, você nasce com próstata. Então, esse é um fator de risco independente da pessoa. História familiar. A gente sabe que quem teve familiar de primeiro grau abaixo dos 50 anos com câncer de próstata está bem predisposto a ter essa doença. E a idade. A gente sabe que câncer de próstata está mais relacionado em homens acima de 70 anos. Então, quanto mais idoso maior a chance de ter essa doença.
apesar de que ela não é uma doença exclusiva de homens idosos. E agora a gente vai falar dos fatores de risco que depende da gente. Isso depende da gente. Como que a gente diminui os genes, como que a gente diminui os fatores promotores? Perda de peso, a gente sabe que tumor de próstata, tumor de mama, tumor do trato genital feminino, esses tumores, eles estão bastante relacionados à obesidade, à gordura abdominal. Então, a perda de peso tem que acontecer, tem que ter uma alimentação adequada, eliminação do tabagismo. A gente fala diminuição / eliminação porque a gente sabe que esse processo inicial de parar de fumar é difícil, então tem que começar a diminuir a carga tabágica e para evoluir para uma eliminação. Diminuição, né, do etilismo, hábito de vida saudável. Isso aqui a gente fala em atividade física. Os pacientes que, na verdade, os indivíduos que trabalham no campo, eles têm que ter uma proteção adequada para lavouras, os que fazem extração de pedras, tem que ter, a gente fala assim, ter proteção adequada no seu ambiente de trabalho, assim como quem trabalha com radiação, ter a proteção adequada para que isso não seja agente promotor de doença. Pode passar, Eli. Como é feito o rastreamento de câncer de próstata? Ele é bimodal. O que é bimodal? É feito de duas formas. É o PSA, exame de sangue, e o toque retal. Nos homens, a partir dos 50 anos. Quem que a gente começa antes dos 50 anos? São aqueles pacientes que têm história de câncer na família, principalmente aqueles que tiveram história de câncer de familiar muito cedo, jovem. Então, esses a gente inicia antes dos 50 anos, geralmente 10 anos antes do familiar, da idade que o familiar teve o câncer de próstata. Negros a gente sabe que tem uma maior chance de ter câncer de próstata, então a gente inicia aos 45 anos. E naqueles pacientes que já teve alguma alteração, nesses pacientes, a gente faz PSA e toque retal após os 45 anos. Quando a gente fala em câncer de próstata, a gente tem que lembrar que é uma doença, muitas das vezes, assintomática. Não podemos esperar ter sintomas para procurar o médico da família ou o urologista. Se a gente tem uma doença grande, mas a gente não pode esperar chegar a ter esses sintomas urinários, a ter essa diminuição da urina, do jato urinário para procurar um médico, mas é um sintoma. Geralmente, os sintomas urinários eles estão mais relacionados à hiperplasia de próstata, né? Aquele crescimento que é até uma doença benigna, mas isso pode acontecer no câncer de próstata e a gente não pode esperar chegar. O que é um sintoma de doença avançada? Quando a doença sai da próstata, vai para um osso e dá dor. Então, assim, são sintomas. Mas a gente tem que lembrar que a grande maioria é assintomática, não sente nada e vai encontrar um câncer de próstata nesses exames de rastreamento. Quando a gente fala em tratamento, existem várias modalidades. Hoje o tratamento é muito seguro. Eu falo que ele é individualizado. O que significa um tratamento individualizado? Tem que avaliar o paciente. Quando a gente tem o câncer de próstata, avalia-se o paciente, pega-se o resultado da biópsia, analisa-se uma série, a gente vai acumulando, somando informações. Vê a biópsia, vê o tipo de câncer, vê o grau do câncer, vê o valor do PSA, e aí define-se o tratamento. Alguns pacientes apenas vai vigiar, é o que a gente chama de vigilância ativa. Se for um paciente que tem um tumor pequeno, indolente, com características indolentes. O que é indolente? É um tumor maligno, mas que tem características de que ele não vai evoluir com rapidez. A gente usa muita vigilância ativa em pacientes idosos, porque a gente sabe que o câncer de próstata, muitas das vezes, ele é indolente. O paciente descobre o câncer de próstata e vai viver com ele ali. Mas por isso que eu falo, isso é muito individualizado. Essa vigilância ativa é para
Força de próstata. Você vai carregar? Não. Eu acho que dá pra botar aqui direto na tomada. Vai colocar no lugar. Doutor, o seu áudio está mudo. Voltou, está desligado. Oi, voltou. Alô, voltou? Voltou sim. Não, vai de Ah, é que quando alguém entra, ele acaba mutando automaticamente. Desculpa. Mas o resto tava dando, não tá? Sim, estava. Tá. Então, voltando. Tratamento. Eita, ele agora fica mutando automaticamente. Então, assim, vigilância ativa, voltando aqui, é aquele caso em que tem-se em pacientes idosos uma doença indolente, tem características patológicas de baixa agressividade e um PSA alto. Mas eu volto a dizer, isso é bem, bem personalizado. A gente tem a retirada da próstata, que é a prostaté, e a radioterapia, que é jogar feixes de luz nessa próstata. Dentro da radioterapia também tem a braquiterapia. Então, essas são as modalidades de tratamento. Tem o bloqueio hormonal, que geralmente está associado a alguma dessas opções de tratamento. Então, é isso que a gente tem hoje de tratamento para câncer de próstata. Assim, são 15, 16 slides, não sei, que a gente faz um apanhado geral da doença, de como é feito o rastreamento, quais são os fatores de risco, e eu acho que a melhor parte é a parte que a gente discute, tira dúvida, e aí é isso. Eu acho que pode tirar ele. Ficou rápido, eu tento ser o mais claro, o mais simples nas explicações, de forma que a gente consiga alcançar as pessoas e sensibilizar da importância do que é fator de risco, obviamente, e do rastreamento. A gente tem que falar em rastreamento de câncer de próstata. Alguém levantou a mão. Oi, doutor Fernando, sou eu, tudo bem? Boa tarde. Oi, Jabes, tudo bem? Tudo bem. Doutor Fernando, eu tenho uma questão para te fazer. Na apresentação aí, o senhor expôs alguns fatores de risco. E fiquei com dúvida aqui sobre a questão de que o ser humano da cor negra, o homem da cor negra, é até mais propício a ter câncer de próstata. A minha pergunta é alguma coisa genética da pele dessa pessoa no caso eu sou negro, meu pai já teve câncer de próstata também, eu sou uma mistura entre minha mãe que é de cor clara e meu pai que é de cor negra. Então meu pai já teve câncer de próstata e aí graças a Deus tratou, tá tudo bem. Eu queria entender qual que é o fator gerador, né, que ocasiona no ser humano, no homem da cor negra, essa probabilidade maior de se ter um câncer de próstata. Deixa eu te falar, isso tudo é estudo observacional. Eles pegam, como que são feitos, não se sabe ainda essa alteração genética, isso é uma coisa de desconhecimento, mas eles, quando a gente fala em epidemiologia, quando a gente apresenta algo falando que a incidência maior em algum tipo de grupo, isso em oncologia, muitas das vezes, e nesse caso são os estudos observacionais. Observa-se que em homens negros essa doença pode incidir mais cedo. Inclusive, uma outra informação que é de estudo observacional é que o câncer de próstata pode se manifestar com maior agressividade. Não tem a resposta genética para isso, mas em estudos observacionais sabe-se disso. Tanto é que ficou bem estabelecido que o rastreamento ele inicia-se um pouquinho antes, sabendo que observa-se que pode acontecer mais cedo e devido à agressividade ser um pouco maior. Mas não tem. É igual, só para você ver uma coisa bem interessante. Câncer
de pulmão. Vou dar um exemplo de um outro câncer. Foi observado que a mutação de um gene específico, que chama EGFR, foi mais prevalente em mulheres asiáticas e da faixa etária de 50 a 60 anos e que não fumavam. Então, eles vai se vendo o comportamento dos grupos e vai se falando, ó, essa população ela foi demonstrada a maior agressividade, maior incidência de alguma mutação, de algum mais estudo observacional. A resposta é essa. E esse estudo, doutor, é em caráter mundial, né? Não só aqui nacional, é caráter mundial, vislumbrando toda a população do globo terrestre, correto? Sim, tanto é que se você olhar todos os guidelines de rastreamento, você vê que isso é apontado de forma global. Bacana, bacana. Valeu, obrigado pela Imagina, explicação. O seu pai teve com quantos anos? Isso me... Meu pai, ele teve com 61, se não me foge a memória, 61. Mas tá graças vendo? a Deus, Novo. descobriu a tempo, né? É um pouco meio relutante em fazer os acompanhamentos necessários, mas graças a Deus deu tudo certo, fez a cirurgia, fez o tratamento posterior à cirurgia, que a gente sabe que tão importante quanto a cirurgia é o pós-cirúrgico, né? Todos os cuidados devidos, e graças a Deus meu pai tá bem aí, graças a Deus, hoje no auge dos seus 80 anos, muitíssimo bem, graças a Deus. 20 anos, tá curado, né? Isso é muito bom. Graças a Deus. Obrigado, viu, Joab? Valeu, obrigado eu, doutor. Tem mais alguém que vai querer fazer algum questionamento? Aproveitar que o doutor está aqui. Elis, tem um questionamento no bate-papo. Vocês conseguem visualizar? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo. As mulheres foram mais participativas, hein, no câncer de mama. Para mim não está abrindo. Ó, eu vou tomar a liberdade aqui para dizer aqui que o Marcelo pediu a palavra aí. Eu vou fazer outras questões aí. Vamos usar aí a inteligência do doutor em prol a todos os homens aí que estão com dúvida e não quer perguntar. O Marcelo acho que quer fazer uma pergunta aí. Olá, boa tarde aí para todo mundo. Fazer uma pergunta aqui. Até onde eu sei, conversando com um médico, ele é urologista, aquele exame do toque retal, ele analisa uma parte da próstata, que é onde o dedo efetivamente chega. Mas a próstata, fazendo uma comparação boba, é mais ou menos como se fosse uma esfera, né? Então, o toque retal pega uma parte da esfera, mas não pega o que está oposto. Então, com base nisso, o que acontece? O exame de toque retal também não é altamente conclusivo, porque se você tiver já o início de um câncer formando nessa parte oposta de onde o dedo do urologista atinge, né? Ele não estaria sendo visto. E aí talvez seja necessário fazer, por exemplo, uma RMN, uma ressonância magnética nuclear, combinar com toque retal, combinar com o próprio exame do PSA. Então, o senhor poderia comentar se isso que eu comentei procede, se não procede, enfim. Sempre que dá dúvida nesse toque retal, é que não seria tão esférica assim, né? Sempre que você tem dúvida, porque muitas das vezes você não diagnostica um nódulo, até pela localização desse nódulo, muitas das vezes você não diagnostica ele exclusivamente no toque retal, mas você acaba observando um abaulamento de parede, alguma alteração sutil no toque. Sempre que o urologista tem dúvida nesse exame clínico, ele acaba pedindo um exame complementar para elucidar, sendo esse exame provavelmente um ultrassom inicialmente, caso gere dúvida, e aí ele acaba fazendo a complementação com uma ressonância. E agora eu vou puxar sobre isso que você falou, Marcelo. Quando a gente fala, muitas pessoas acham que só o PSA, vou lá colher sangue e fiz só o PSA. E tá tudo bem, o PSA deu baixo, então eu não preciso fazer o toque retal. A gente sabe que em torno de 10% dos casos de câncer de próstata não expressam PSA.
não liberam PSA quando tem o câncer. A gente tem ali uma subpopulação grande que não libera o PSA. Então, quem faz só com o exame de PSA corre o risco de estar nesse grupo de pacientes que não expressam PSA, fiz lá o PSA, está tudo normal e o tumor está lá na próstata. Então, e lembre-se sempre, Marcelo, a gente está falando de rastreamento. Quando a gente pensa em rastreamento, a gente pensa numa população de forma geral. A grande maioria dos tumores de próstata são identificados com toque retal mais PSA. Quando a gente vai para a exceção, deixa de ser rastreamento populacional, tá? Então, assim, é muito difícil, isso é muito comum, quando a gente vai para uma exceção, é um nódulo que está na ponta X que eu não consigo, a grande maioria a gente consegue identificar com PSA e toque retal, quando a gente fala de rastreamento populacional. Agora, se é um paciente de alto risco, um paciente que eu estou lá com PSA subindo, eu não consigo tocar nódulo, aí aumenta-se essa investigação, sim. Não, perfeito, então. Obrigado. Doutor, a pergunta que está no chat é o seguinte. Doutor, boa tarde. Meu pai está em tratamento, ele está fazendo rádio. É possível cura com a rádio? Meu pai tem 68 anos. A pergunta é da Claudete, do campus Chique. Sim, Claudete, é possível. Cura com a rádio. A resposta é sim. Vai depender, obviamente, né, do Gleason do seu pai. O que é o Gleason? É uma escala patológica, é o grau de diferenciação desse tumor, que você olha no anátomo patológico, junto com o PSA. Quando soma essas informações, define se vai operar, se vai fazer rádio, mas é possível cura com rádio. Muitas das vezes a rádio é o tratamento curativo. Doutor Fernando, tem uma dúvida também. O meu pai, ele tem 74 anos e há um tempo atrás ele também teve problema na próstata, dilatação da próstata. Só que ele fez o exame e ela estava lisa, então optaram por não fazer a biópsia. E aí a gente fez uma cirurgia de raspagem, né, para diminuir, e eu queria entender por que ele não poderia ter tirado logo a próstata, qual é o impacto de tirar ou de raspar, porque pelo que eu entendi, a raspagem ela vai voltar a crescer, né? E ela pode gerar algum tipo de tumor. E o médico optou por não tirar. Qual o impacto de retirar mesmo a próstata? Provavelmente ele não tinha doença maligna. Não sei, não estou vendo o caso, mas certamente a grande maioria é uma hiperplasia. A próstata é uma glândula e ela incha, né? Ela faz uma hiperplasia. E aí a gente fala, minha próstata está inchada. E ele raspa para saber o que é, né? Para falar que é uma hiperplasia, que é uma doença benigna, que se trata com remédio. Por que não tira a próstata? Porque tirar a próstata em situações benignas, você pode levar incontinência urinária, não é uma cirurgia isenta de complicações. Então, muitas das vezes, se é uma doença benigna, que é possível tratar com remédio, vai sempre optar para o melhor para o paciente. Não se opera doença benigna que dá para tratar com remédio. Ô, doutor, tem mais uma pergunta aqui, Joab, tá? Falando dessa patologia, né, que em alguns casos requer a extração desse órgão, como amenizar, ou se tem como amenizar, os impactos causados naquelas possibilidades que se extrai ela, né? Porque você acabou de mencionar que pode vir a causar incontinência urinária, e outro caso é pela questão dela liberar um líquido que conduz o espermatozoide. Tem muitos homens que, caso de jovens que têm aí 45 anos, né, vamos falar assim, esse problema, possa ter receio de fazer uma cirurgia desse porte justamente com receio de causar algum problema na disfunção erétil, etc, etc. Existe alguns paliativos para que possa solucionar, reverter esse caso aí? A gente fala que sequela de cirurgia de próstata está muito relacionada à habilidade do cirurgião, ao tamanho dessa próstata e aonde está a neoplasia. Porque, assim, quando você vai na literatura, isso é bem legal, quando você vai na literatura, eles falam assim, a taxa de complicação
de uma cirurgia de próstata, ela é muito grande, ela vai de 10 a 40, 45%, 10 a 50%. Aí você fala, poxa, mas é um valor, assim, imagina, é muito grande esse... Então, fala-se que está muito relacionada à localização e à habilidade cirúrgica. Por isso que a gente fala bastante em rede qualificada, né, de médicos. Uma vez em que se tenha sequela, porque pode ser que naquele momento, pensa que a gente está falando de uma glândula pequena que é cheia de nervo, é cheia de vaso. Muitas das vezes pode acontecer realmente uma lesão de alguma dessas estruturas. E aí vamos pensar em como minimizar o dano dessa estrutura que foi lesionada. Mas cada vez mais, hoje, a gente tem visto menos sequelas cirúrgicas. A galera, o time que opera, ele está cada vez mais qualificado. Não que não fosse, tá? Mas eu acho que com o passar do tempo, com o passar das informações, de tecnologias, a medicina tem melhorado bastante. Não tenho dúvidas disso. Valeu, doutor. Obrigado. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Pelo chat não tem mais não, viu, Elis? Eu acho que a gente conseguiu concluir direitinho. Doutor Fernando, quero te agradecer. Alguém levantou? Boa tarde. Pode falar, César. É o seguinte, doutor, dois casos na família, né? Um tio que faleceu por consequência do tratamento, né? Porque foi falado que a glândula, a próstata dele liberou trombos, né? E ele foi internado por conta disso. E meu pai teve um inchaço, né? Da próstata. E não é maligno, né? Graças a Deus eu descobri que não é maligno. Meu irmão e eu estamos na faixa dos 40, acima de... Meu irmão está com 45 e eu com 46. Que recomendação o senhor dá, assim, para nós que tivemos casos tão próximos, né, de alteração prostática? O senhor recomenda que já façamos alguma coisa de agora? Qual a sua... Ô, César, deixa eu te falar. Quando a gente fala que o câncer liberou trombo, eu acho muito legal falar isso, porque eu acho que a gente trazer essas informações acaba... Isso chama síndrome paraneoplásica. O que é uma síndrome paraneoplásica? A doença oncológica, o câncer, ela libera um monte de substância para o sangue que deixa o sangue mais denso, mais pesado. Então, quem tem câncer tem maior chance de ter trombose. Não é que o câncer em si, ele vai lá e libera o trombo. Ele libera um monte de substância, um monte de interleucinas, fatores de necrose, e acaba aumentando a chance de ter trombose. Tanto é que quando a gente é chamado para avaliar um paciente com trombose, que não tem outros fatores de risco para trombose, a gente pensa em síndrome paraneoplásica. Eu vou te perguntar, com quantos anos seu tio teve câncer de próstata? 78. Tá, e seu pai não teve câncer, né? Seu pai tem provavelmente uma hiperplasia prostática, uma glândula inchada. Você segue a orientação normal, 50 anos, você deve começar a fazer o seu rastreamento. Toque retal mais PSA. Obrigado, doutor. Valeu mesmo. Tem mais alguém que queira perguntar? Gente, a gente fica, então, super à disposição, né? Eu, você, a sua América, de forma a trazer a informação para vocês, a discutir. E eu acho que é isso. Eu acho que é promover saúde, eu acho que é trazer informação para as pessoas e tirar dúvida. Ok, então encerramos aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Estamos à disposição, eu, o doutor Fernando, né?
E até a próxima. Obrigada, viu, Elisângela? Obrigada, doutor Fernando. A gente faz o mesmo esquema das outras lives, né? Se tiver algum tipo de dúvida que surja, a gente entra em contato com vocês. E agradecemos aí a parceria da Sul América, tá bom? Com a gente. Obrigado, Ok, boa obrigada, tarde. pessoal. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Elisângela. Tchau, tchau. Gratidão.